realidades que você fantaseia para a criança. A criança, ela sente algo. Se você esconde a verdade, ela não sabe aonde colocar o seu sentimento. Tipo assim, casal que tá péssimo entre os dois, mas estão fingindo que tá tudo certo. Não, mamãe e papai tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá tudo ótimo, tá fingindo que tá tudo certo. A criança sente o desconforto dentro dela, só que ela não sabe aonde colocar o desconforto. Não tem explicação o desconforto dela. Então é lógico que você não vai falar para uma criança de 5 anos de idade, mamãe e papai tão péssimo que se separaram. É lógico que você não vai falar isso. Mas você precisa falar uma realidade que seja próximo à verdade, para que a criança possa encaixar esse sentimento no lugar certo. Então, a gente não pode tratar as crianças como se fossem, só porque são crianças, como se elas não estivessem despiertas, acordadas, como se elas não sentissem. Ela não percebe, não distrai ela, não. Eu vejo muito, por exemplo, isso nas escolas, na creche. A mãe deixa o filho e a criança começa a chorar. Eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. E a professora fala, olha só o patinho. E a criança sigue chorando, eu quero a minha mãe, eu tô com saudade da minha mãe. A tua mãe já vem, não tem problema, vem brincar. Mas eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. A criança não tem aonde colocar esse sentimento quando você não valida e diz assim, a tua mãe foi embora, você ficou aqui com a gente, você tá com saudade dela. É isso que tá acontecendo. Ai, que conforto quando a gente consegue colocar o sentimento no lugar certo. Às vezes, pra gente evitar que a criança perceba, até tem mães que deixam a criança na creche e vai embora sem a criança ver, escondida da criança, para evitar que a criança lide com a verdade. Só que é pior ainda, porque ela vai lidar com um sentimento que não sabe aonde colocar, por falta de verdade. Percebem? Sabe aqueles segredos de família? Que você era criança e tem um segredo de família que até hoje talvez você não sabe? Isso provocou sentimentos em você, a infância inteira. Porque a gente não é só o que a gente pensa, o que a gente escuta, o que a gente fala. A gente é o que a gente sente. A criança sente. Então, é um sentimento que não há explicação para ele. E é um incômodo, é uma pedra no teu sapato, a vida inteira. Aí a família guardou o segredo para te proteger, só que a gente não tá morando na lua. A gente não está na Babilônia, a gente está aqui e as crianças estão aqui presentes. Elas sentem, elas sabem, elas sentem algo. Eu tenho a minha experiência quando minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha 3 anos de idade. Eu lembro até o dia de hoje, com detalhes, o dia que meu pai falou para mim e para minha irmã gêmea, com 3 anos de idade, que ele estava indo embora de casa, que estavam se separando. O alívio que eu senti, vocês não fazem ideia. Para cada filha foi uma reação diferente, mas para mim foi um alívio enorme. Porque eu sentia que a minha mãe não estava sendo bem tratada. Desde pequenininha eu sentia isso. Quando meu pai falou, tô indo embora, foi... Coloca o sentimento no lugar certo. Tinha algo errado aqui. Tão pequenininha, 3 aninhos de idade. E eu lembro a sensação de alívio. É lógico que com isso eu não estou dizendo pega isso de exemplo porque teu filho vai se sentir aliviado se vocês se separarem. Não é isso que eu estou falando. Mas é um exemplo do quanto a verdade, mesmo que seja dolorosa, que seja algo que você não quer que aconteça, mesmo assim, liberta o sentimento. Porque tem lugar onde colocar ele. Tem explicação para aquilo que você sentia. Como fazer com filho adotivo? Devemos contar ou não? Totalmente. Totalmente. Agora, a forma é como você fala com isso, como você enxerga o teu filho. Você enxerga o teu filho como uma criança que não teve sorte, que a mãe dele biológica rejeitou, sabe? Que aconteceu, que é uma tragédia. Porque você pode enxergar a mesma situação da forma que você quiser. Para teu filho, o que convém é que você enxergue para ele e para a história dele com respeito e com um olhar positivo, sabe? Que bom que a tua mãe biológica teve você, que bom que ela permitiu que eu pegasse você, entende? Olha para a história dele com um olhar de valor, com um olhar positivo, porque isso vai fazer a diferença para a criança, porque a criança era muito pequena, ela não sabe o que aconteceu, ela sente, mas não sabe. Então ela vai criar uma memória do que aconteceu baseado na forma que você vê a história dela. Se você olha para o teu filho como um coitadinho, que é sofrido, tudo o que aconteceu com ele, não sei o quê, é isso que vai predominar no sentimento na história dele. Então, eu trabalharia esse olhar para colocar um olhar bem positivo. E é lógico que você deve falar. É justo disso que eu estou falando. O teu filho vai ter sentimentos que não sabe aonde colocar e que não tem explicação. Até existe uma genética. Ele vai ter comportamentos que são genéticos. Ele vai ter muita coisa que vem da genética dele que ele não vai saber aonde colocar. Eu lembro que eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que nasceu com irmã gêmeo. E o irmão gêmeo morreu no parto. Então, ela era gêmea. Só que nunca falaram isso para ela. Porque imagina se vão falar para ela que ela tinha um irmãozinho, mas que o irmãozinho morreu. A família achou que era demais para a criança. Então, esconderam isso a vida inteira dela. Até que um dia ela descobriu
por ela própria, que tinha um irmão gêmeo na hora do nascimento que morreu junto dela. Na hora que ela percebeu, entendeu essa verdade, um segredo de família, ela conseguiu colocar um sentimento, assim, desabou. Conseguiu colocar um sentimento de falta, de solidão, sabe? Como se tivesse sempre um vazio dentro dela, como se tivesse sempre faltando algo dentro dela. Ela não sabia onde colocar aquele sentimento, ela achava que tinha algo errado com ela, porque não acontece isso com ninguém, por que eu me sinto tão sozinha, tão vazia, por que eu sinto o tempo inteiro que me falta algo? Ela descobriu na vida adulta, imagina, passou toda a infância, toda a adolescência e parte da vida adulta com um sentimento de vazio enorme, sem saber aonde colocar. Quando ela soube da verdade, entendeu? Pegou no seu sentimento e colocou lá, lógico, me falta meu irmão gêmeo. Essa é a falta que eu senti. Então, às vezes a gente quer salvar os filhos da verdade, porque a verdade é dura, é cruel, mas às vezes se torna mais cruel viver com um sentimento que não tem aonde colocar ele. Então, é lógico que para uma criança você precisa contar, se a verdade é muito forte, contar partes dessa verdade, mas aquela história que você conta que não esteja 100% desligada da verdade, porque se aquela história que você conta dissimulada tem uma ligação com a verdade, a criança vai conseguir colocar o seu sentimento lá. Se ela está desligada da verdade, a criança não tem explicação o que ela sente. Tem um sentimento que não tem explicação, não tem aonde colocar ele, não tem motivos. Então, o que a criança faz? Se sente culpável, se sente, ela está errada, tem algum problema comigo.